Boa noite, amados. Boa noite. Opa, ficou melhor esse boa noite agora. Muito bom estar com os irmãos aqui nessa noite e com aqueles que estão nos acompanhando. Não sabemos exatamente de onde, talvez da casa, do hospital ou de qualquer outro lugar, mas pessoas que estão nos acompanhando. Alguém pode ajudar? Tem cadeira vazia aqui, ó. Pode chegar aqui, por favor. Alguém ficar ali pode orientar algumas pessoas que chegarem para encontrar lugar, porque de lá fica ruim para ver, às vezes. Então é muito bom estar nessa noite junto com os amados aqui, adorando, exaltando o nome do nosso eterno e bom Deus. Bem-vindos todos os irmãos, todos os amigos que já se encontram conosco. Muito obrigado. Que Deus os abençoe entre nós. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, ou acessar o seu celular no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Entre as pessoas que estão conosco e que visitam a nós nessa noite, eu quero agradecer o Igor. Igor é sobrinho meu, sobrinho da Antônia, e aí terminou me chamando de tio também, né? Tem hora que ele me chama de tio e eu penso, será que ele me acha velho? Que ele chama de um jeito assim. Igor, bem-vindo, uma alegria. Ele mora em Imperatriz, daqui a pouco ele estará voltando para lá. Eu peço a você que ore pela vida dele, pela viagem dele ao encontro dos familiares lá em Imperatriz. Agradecer a você que acompanhou a mim na ida à Imperatriz, estive lá por 2 dias. Muito obrigado, você que orou comigo, por mim, nesse tempo. Eu quero falar sobre uma frase, e essa frase, a princípio, ela não diz quase nada, ou pode dizer muita coisa. Deus conserta. É sobre essa frase que eu quero falar. Deus conserta. E eu quero ler o texto com você, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. O texto diz: confia no Senhor de todo o coração, e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas. Tem uma outra tradução que diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu poder, obrigado pelo teu amor para conosco, obrigado por esse tempo que estamos juntos aqui, obrigado porque certamente tu has de falar conosco de forma individual, pessoal, particular e profunda. Usa o teu poder, usa a tua graça, a tua misericórdia. Usa a tua palavra para nos ensinar, para nos corrigir, para nos alimentar. Fala, Pai, porque nós, os teus servos, estamos prontos e desejosos de te ouvir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só 2 pessoas podem saber isto: você e Deus. Isto o quê? Há alguma coisa carecendo de conserto na tua vida? Por mais que nós achemos sobre o outro, fulano precisa mudar de vida, fulano precisa melhorar, fulano precisa fazer isso. Na prática, quem sabe disso é Deus, que conhece o nosso interior, que vai além do que nós podemos enxergar, que ultrapassa a ótica humana. Ele vai no mais profundo. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo
sem que tenha a permissão dele, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça sem que tenha a permissão de Deus. A Bíblia também diz que Ele sabe sobre mim, sobre você, absolutamente tudo. Inclusive Ele sabe o que eu vou falar antes que eu fale qualquer coisa. Ele conhece o meu passado, o meu presente e só Ele sabe o meu futuro. Logo, Ele sabe o que porventura possa vir a estar quebrado na minha vida ou na sua. Alguma coisa quebrada na tua vida, precisando de conserto. Algumas coisas, quando quebram, a gente acha que não tem jeito, não tem conserto. Mas quando eu leio esse texto, e com algumas palavras numa tradução um pouco mais, de palavra mais rebuscada, se assim posso dizer, traz algumas palavras não muito comuns no nosso dia a dia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra não é tão usual, nós não a falamos no dia a dia comumente. Ele diz: reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É outra palavra que não é tão comum usarmos no dia a dia. Mas pensando nisso, eu fui verificar um pouco o que significa essa palavra vereda. Por isso que eu pensei na palavra conserto, consertar, endireitar, que tem a ver com isto. Mas a palavra vereda traz alguns sentidos bastante interessantes na própria Bíblia. Por exemplo, traz em Números capítulo 22, verso 24, nós podemos ter o seguinte entendimento da palavra veredas. Caminho estreito, é o que diz o texto, caminho estreito, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado, isto é, trazendo-nos o entendimento de veredas como um caminho estreito, apertado. Às vezes algumas coisas da nossa vida, de fato, são bem apertadas. Essas veredas são bem difíceis de lidar porque a gente quer movimentar mais e o espaço não permite. Por causa das demandas, dos problemas, das lutas que as enfrentamos no dia a dia. Segunda ideia do texto, ou da palavra, digo, é um modo de viver e um modo de agir. É uma outra ideia acerca da palavra veredas, modo de viver ou modo de agir. Aí eu encontro em Provérbios capítulo 4, verso 18, o seguinte texto: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O nosso modo de viver, o dia a dia nosso, ele é extremamente desafiador. O nosso dia a dia traz quase sempre alguma surpresa, nem sempre agradável, mas quase sempre nos traz alguma surpresa. Isso tem o lado bom, não tem rotina na vida. Eu costumo dizer sobre o ministério pastoral, que vivo já há alguns dias com ele, fazendo parte bem firme da minha vida, que o ministério pastoral não me permite rotina. Eu não tenho a menor ideia do que vai me acontecer amanhã, fora da minha agenda de amanhã. Eu trabalho muito com agenda, eu faço agenda de quase todos os dias, do que eu vou fazer, do que eu vou realizar. E quando eu não faço, eu termino me atrapalhando. Mas fora da minha agenda acontece tanta surpresa, tanta coisa que eu não imaginava, que eu não esperava, que eu não planejei, que eu não sonhei, que eu não pedi e que em nenhuma das minhas orações eu coloquei para Deus fazer. Eu pedi a Ele que fizesse. E aí aparece. Me tira da rotina. Sempre uma novidade. Como disse há pouco, nem sempre boa, mas sempre aparecendo novidades. Nem sempre ruins também. Aparecem novidades excelentes, muito boas. A terceira ideia da palavra veredas é a condição para Deus vir a nós, isto é, para Deus vir ao seu povo.
E então eu encontro em Mateus capítulo 3, verso 3, o seguinte texto: porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Repito a leitura: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Bom, então pensando nisso, vamos voltar ao texto que eu não li por pretexto. Dizem os pregadores, dos quais eu sou um mero aprendiz, que a pregação ela é pregação e não um discurso quando você lê o texto e fala dele. Porque dizem alguns que boa parte de nós pregadores faz o seguinte milagre, não de Deus, mas um milagre de fora de Deus. Lê o texto, sai do texto e nunca mais volta no texto, e diz que depois pregou um sermão bíblico. Então, para não cometer esse erro grosseiro, grotesco, eu quero voltar ao texto com você. Se você fechou a Bíblia, pede perdão a Deus e abre. Se desligou o celular no texto, volta lá e me acompanha, por favor. Vamos caminhar então nesse texto um pouquinho, não vou me demorar muito, mas o texto nos traz algumas lições interessantes. Quando você lê o texto, você começa lendo as seguintes palavras: confia no Senhor de todo o teu coração. Logo eu aprendo com isso que Deus conserta aquilo que está quebrado em mim e em você, quando nós confiamos nele de todo o nosso coração. Aí ele conserta o que está quebrado em nós. Não importa o que esteja quebrado. E posso dizer para você que este não é um sermão fácil de pregar. E eu até relutei em pregá-lo hoje. Confesso que depois de lido, depois de preparado, eu relutei em pregá-lo. Eu relutei, eu digo, mas que isso, Senhor? É isso mesmo que eu tenho que pregar? E entendi do Senhor que sim, mas eu insisti com Deus, é isso mesmo que eu tenho que pregar? Porque quando eu estou pregando para você, eu estou também pregando para mim. E quem está sendo confrontado com essa verdade exatamente nesse momento sou eu. Deus consertar algumas coisas da minha vida, Deus consertar algumas coisas da sua vida, da nossa vida, Ele conserta sim, quando nós conseguimos confiar nele de todo o nosso coração. Eu já disse outras vezes aqui, em outros lugares, que é muito fácil confiar em Deus quando tudo está dando certo. É muito fácil confiar em Deus quando a saúde está aparentemente perfeita. É muito fácil confiar em Deus quando a família está equilibrada em termos relacional. É muito fácil confiar em Deus quando tem dinheiro para comprar o que eu quero e ainda poder jogar fora com as besteiras que eu quiser. É muito fácil confiar em Deus quando a despensa está cheia e de lá não se dispensa nada, come de tudo, tendo em abundância. É muito fácil confiar em Deus quando os meus planos e projetos, eles aparentemente estão dando tudo certo. É muito fácil confiar em Deus quando não requer de mim absolutamente nada do que o natural. Não preciso de mais força, não preciso de mais inteligência para conseguir fazer, não preciso de mais conhecimento, não. Está tudo acontecendo dentro do normal, com o que é natural, com o que é aparentemente comum. Muito fácil confiar em Deus. Quando eu pego esse texto, eu percebo que não é isso que Salomão está dizendo. Quando eu leio esse texto e lendo os versos anteriores, veja só o que diz o verso 1. Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração. Abre-se um parêntese aqui para dizer, quando ele está falando de mandamentos, ele não está falando dos 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Não, ele não está falando desses 10 mandamentos, ele está falando daquilo que Deus manda, mandamentos, aquilo que Deus manda eu fazer, que vai além dos 10 mandamentos.
são ordens de Deus, são ensinamentos de Deus, são determinações de Deus, são imperativos de Deus para mim. É isso que ele está falando. Quando ele está falando que eu devo confiar no Senhor, e ele vem dizendo então no verso 2, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Verso 3, que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. E aí ele continua agora no verso 5 dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar de todo o coração é desafio para mim e para você. Não dá para confiar mais ou menos. Eu confio em Deus, mas não consigo dormir preocupado. Eu confio em Deus, mas eu não consigo descansar. Eu confio em Deus, mas não consigo entregar a Ele as minhas lutas e soltar a ponta. Pensa no desafio. Quando eu não confio em Deus de todo o coração, eu sou um impedimento para que Deus realize os milagres necessários na minha vida, indo àquilo que proponho falar-lhes nessa noite, sobre Ele consertar as coisas. Não confio? Eu atrapalho Deus consertar aquilo que Ele quer consertar em mim. Como que eu atrapalho se Deus é todo poderoso, se Deus é suficiente, se Deus é mais do que eu imagino? Eu atrapalho porque eu não sinto o conserto de Deus. Mesmo que Ele o faça, eu não consigo perceber, eu não consigo sentir, eu não consigo vivenciar. É como se Deus tirasse uma carga dos meus ombros e eu dissesse, Senhor, eu quero continuar carregando-a. Ele disse, me entrega, e eu digo, te entreguei. Aí o Senhor disse, mas eu não recebi, que você não soltou. Eu disse, Senhor, é porque eu ainda estou sentindo ela aqui. Há muita coisa a ser consertada na vida do ser humano, e a sua vida talvez não tenha que fazer conserto, que tenha que fazer na minha. Talvez o que tenha que consertar na minha não seja exatamente o que tem que consertar na tua, tanto na tua vida emocional, na tua vida física, nos teus projetos, planejamentos, sonhos, ideias e ideais. O que tem que consertar das decisões que você tem tomado no teu dia a dia? Muita coisa é colocada nas nossas mãos para a gente decidir. Muita coisa. Já disse aqui, os estudiosos dizem que cada ser humano toma em média 15 mil decisões por dia. É muita decisão para um dia só, numa pessoa só. 15 mil decisões por dia, cada um de nós em média tomamos. É muita decisão, e há algumas que a gente nem percebe que está decidindo. Elas acontecem quase que de forma natural, como o meu gesticular aqui, e que eu não planejo os gestos que faço e naturalmente vou gesticulando, às vezes até exageradamente. A decisão de ir e vir, a decisão de tomar um copo d'água, a decisão de falar ou de ficar calado, a decisão de chorar ou de sorrir, a decisão de cumprimentar alguém e decidir se abraço ou não na pandemia. As decisões que vamos tomando. Agora tem algumas decisões mais complicadas, mais difíceis, necessariamente não mais sérias, mas mais delicadas. Decisões que trazem comprometimento para o pós-decisão, com quem casar, continuar casado ou não, que emprego devo abraçar, que empresa devo trabalhar, que curso fazer na faculdade, que concurso fazer para a minha vida, e tantas outras decisões que nós vamos tomando no dia a dia, que comprometem o nosso dia a dia, e comprometem às vezes séria e gravemente a nossa vida, e eu preciso então deixar Deus consertar essas decisões erradas, equivocadas,
que eu tomei ao longo da minha vida. Eu já tomei tantas decisões erradas, tantas, que se eu fizer uma lista para você, talvez até você se escandalize comigo. Então é melhor não fazer você pecar. Mas eu já tomei tantas decisões equivocadas, tantas decisões que eu imaginava estar acertando, tantas decisões que eu tomei errado, sabendo que eu estava errando, outras não sabendo, mas por falta de um pouco mais de pensamento, de sensatez, de coerência, eu dei um passo onde não deveria dar. Falei quando deveria ter ficado calado. Fiquei calado quando deveria ter falado. Comprei quando não deveria ter comprado. Vendi quando não deveria ter vendido. Olhei, não da forma que deveria olhar. Decisões erradas. E aí quebraram alguma coisa que precisa agora de conserto. E algumas dessas coisas eu não sei como consertar. E talvez você esteja no mesmo barco que eu, que também tenha tomado muitas e muitas decisões erradas, e esteja praticando muitas e muitas coisas erradas, e tem consciência de que está errado, tem consciência de que não vale a pena continuar fazendo, tem consciência que isso é danoso, tem consciência que isso desagrada a Deus, tem consciência que não edifica a tua vida, tem consciência que não soma, não multiplica, não divide de forma saudável, mas subtrai para a tua vida espiritual, para a tua vida relacional, para a tua vida familiar, para a tua vida eclesiástica, teológica, para a tua vida profissional. Aí vem o texto dizendo que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, se eu quero que Ele conserte o que eu quebrei. Às vezes agimos meramente como uma criança, que quebramos as coisas por falta de atenção, por falta de discernimento. Vamos quebrando e nos tornamos seres humanos cheios de remendos mal feitos. Cheios de remendos mal feitos. Nos tornamos seres humanos quebrados e quase que imprestáveis para uma vida saudável, se não é o Senhor entrar e fazer o conserto devido. Porque na tentativa de consertar, a gente não sabe como. Eu não vou pedir que ninguém levante a mão aqui agora, mas a pergunta é provocativa para você pensar: está vivendo algum momento assim? Lembra de alguma coisa que você quebrou na tua vida e nunca foi consertado? Nunca foi consertado, porque você acha que não tem conserto, porque você não quer consertar, quer continuar quebrando mais, porque você acha que Deus não tem poder para consertar. E aí Ele está dizendo: confia em mim, de todo o teu coração, de todo o coração. E confiar de todo o coração é não deixar brecha no coração para qualquer sombra de dúvida ou variação. Mas não é apenas isto. O texto ele nos traz uma segunda parte, uma segunda lição. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Eu escolhi essa palavra porque achei ela interessante, no teu próprio entendimento. E vamos pensar o que significa essa palavra. Quem conhece de fazenda ou de cavalo vai entender bem. Quando você monta num cavalo, você coloca os teus pés no que chamam de estribo, e ali você se firma. É isso aqui. O que tem a ver isso? O texto está nos chamando a atenção, dizendo que eu não devo me apoiar, que eu não devo me segurar, que eu não devo me firmar nos meus próprios entendimentos, porque eles podem ser equivocados. A palavra não te estribe significa exatamente isto: não se firme, não se apoie no teu próprio entendimento, naquilo que pela lógica humana eu acho, não, mas está certo.
Aí vem alguém que diz, mas está errado. Não, mas eu acho que está certo. Não, mas está errado, mas eu tenho certeza que está certo. Mas está errado. Estando errado ou não, eu continuo pensando que é assim mesmo. E eu continuo me agarrando, me firmando no meu próprio entendimento das coisas. E quantas vezes nós nos apoiamos no nosso entendimento das coisas, no nosso entendimento da vida? Você já deve ter ouvido alguém dizer, olha, eu com a minha experiência posso ensinar você. Pensa num negócio perigoso é esse. Eu com a minha experiência posso ensinar você. Eu com a minha experiência ou com os meus cabelos brancos. Aí tem hora que eu penso que ao invés de ter cabelos brancos, seria melhor ser careca. Se é para usar essa ideia de cabelos brancos como experiência, isso não diz absolutamente nada. Não te estribes, não se firme no teu próprio entendimento. Eu tenho dito repetidas vezes, e falei, parece-me que domingo passado sobre isso, repito, porque eu sou meio repetitivo mesmo, quando as pessoas dizem, pastor, o senhor é um homem experiente. Não, eu tenho tido muitas experiências na vida, e isso não tem me feito experiente. E eu vejo gente se arvorando da ideia de ser experiente pela idade, de ser experiente pelos cabelos brancos, de ser experiente pelas lutas que já atravessou no dia a dia, de ser experiente porque sabe mais na área A, B ou C do que outras pessoas. Bobagem, besteira. Um empregado pode saber tanto quanto o patrão. Uma ovelha pode saber tanto quanto o pastor. Um filho pode saber tanto quanto o pai. O mais novo pode saber tanto quanto o mais velho. Ontem eu tive uma reunião, as Saras estavam comigo representando a igreja e ouvimos um sermão de um pastor muito jovem. Mas eu poderia usar, brincando aqui um pouco, um sermão de um pastor muito jovem, muito joia. Que bom sermão, bíblico, cara aplicado na leitura, dá para perceber quando ele fala, aplicado na leitura, aplicado no estudo. Aquele cara tem muito a me ensinar. Muita gente tem muito a me ensinar. A vida está nos ensinando, e quando a gente diz a vida está nos ensinando, essa frase não é vaga. A vida está nos ensinando, que vida? Se a vida está me ensinando, então o dia a dia meu está me ensinando. Quanta coisa aprendi nesse tempo, estou aprendendo nesse tempo de pandemia. Quanta coisa aprendendo nesses últimos dias com as minhas lutas internas, interiores, de coisas que eu não sei como resolver e que eu gostaria muito de saber, que de vez em quando vem uma vontade de fazer alguma coisa, aí vem uma dose de calma e diz, Eusimar, vai devagar que o santo é de barro. Conhece a expressão? Se você vai devagar, cuidado, está muito acelerado, pisa no freio. E poderia ter alguns que vivem me avisando, cuidado com a diabetes. Isto é, fica calmo, relaxa, cuidado com a diabetes. Porque esse negócio da diabetes me avisam, e dá-se direto, né? Direto estão me avisando. É quando eu vou comer alguma coisa, quando eu vou tomar um cafezinho. Eu acho que só não me avisam quando eu vou tomar água, porque parece que a água não prejudica a diabetes, mas o resto parece que vem no pacote. Aí estou quase sempre sendo avisado, pisa no freio, vai devagar, cuidado. Não te apega ao teu conhecimento, ao teu entendimento. Um colega pastor muito querido, ele é já bem mais velho do que eu, e eu tenho muito prazer em dizer isso para ele. Ele é bem mais velho do que eu. E ele quase toda semana, não faz isso todo dia, mas quase toda semana ele me liga, me manda uma mensagem, geralmente uma mensagem, um zap para perguntar, Eusimar, tudo bem contigo? E sabia que com ele eu sou muito honesto. Aí você diz com ele, é porque com a maioria de vocês eu não sou. Quando você chega para o pastor, está tudo bem? Está tudo bem. Às vezes é mentira. Porque nós já aprendemos a dizer que está tudo bem mesmo não estando. Mas quando aquele camarada, aquele amigo me liga, me manda uma mensagem, diz, mas está tudo bem, aí se não tiver de cara, hoje está ruim para valer.
Ele disse, mas o que foi? Eu disse, não sei se foi ou se vai ser, mas o negócio não está bom. Aí eu abro o coração para ele, a gente chora juntos. E ele é a pessoa que, desculpem a expressão, que eu vomito na frente dele. Meu trabalho é de ouvir pessoas, né? Ouço pessoas quase que todos os dias. Aí elas vomitam na minha frente. Aí você pensa que eu não tenho também para quem vomitar? Tenho também, preciso ter. Senão vai acumular dentro de mim e vai me causar mal-estar, vai me adoecer e pode até me matar. Como eu não tenho pressa para morrer, o meu negócio é viver e viver muito, mas viver muito bem, então eu tento vomitar de vez em quando. E esse colega me faz isto, muito querido. O risco de nos apegarmos, o risco de nos estribarmos no nosso próprio entendimento, o risco de me firmar naquilo que eu acho que é certo, mesmo quando todo mundo está dizendo que é errado. Isso é muito comum com jovens, mas adultos não ficam atrás. É um adolescente que está namorando, e o pai e a mãe dizem, minha filha, esse rapaz não é o rapaz com quem você deve namorar, mas eu estou amando. Eu amo ele, amo ela, é de moela para lá. Eu estou apaixonado, eu estou apaixonada, mas filho não faz isso. Eu nunca vi um filho ou filha ouvir conselho de pai nessa hora. Namora mesmo, casa, depois separa, porque ele se estribou no seu próprio entendimento. Meu pai é ultrapassado, minha mãe está vencida, ela não sabe o que diz, eu faço o que meu coração manda, doeu. Eu faço o que meu coração manda. Aí deixa eu dar um aviso para você que faz o que o coração manda. Só um aviso de amigo. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Então cuidado com ele. Você que se apega, eu faço o que meu coração manda. Vai devagar. O coração é enganoso. E ele engana muita gente. Terceira lição que eu tiro desse texto, queridos, quando eu leio, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecer em todos os caminhos, todos. Aí eu poderia fazer uma lista de quais são os nossos caminhos. Quando nós lemos João capítulo 14, que o Senhor está lá dizendo, eu sou o caminho, ele está falando que ele é o caminho para a vida eterna. Quando o salmista no Salmo 37 diz, entrega o teu caminho, ele está dizendo, entrega a tua vida e todas as tuas direções, tudo, absolutamente tudo. Sabe o que isso significa? Não tomarmos nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Nenhuma. Por mais simples que pareça ser a decisão, não tomá-la sem consultar a Deus. Por mais complexa que seja, por mais vantajosa que pareça ser, não tomar nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Consultar como, pastor? Orando e lendo a Bíblia. A maioria de nós culpa a Deus por tudo. Você já viu alguém? É muito comum a pessoa chegar, pastor, Deus me deu um marido imprestável. Deus deu não, irmã, você escolheu. Deus não fica dando coisa ruim para os outros, não. Pastor, Deus me deu uma mulher que ninguém merece. Você merece, você escolheu. A santa que você escolheu. Não culpa Deus, não. Pastor, mas eu orei tanto para Deus me dar uma coisa, Ele não me deu. Ele sabe que você não dá conta de cuidar. Pastor, eu queria que Deus me desse uma empresa. Não sabe cuidar da cozinha da casa, não sabe cuidar da sala, vai querer cuidar de empresa.
todos os teus caminhos, todos os nossos caminhos, todo o nosso direcionamento, todo o nosso ir e vir, tudo que diz respeito à nossa vida. Deus conserta quando reconhecemos que Ele e somente Ele é que deve dirigir todos os nossos caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega. Queridos, não é tão simples isso que eu estou anunciando para você nessa noite. Você que me escuta aqui, você que me escuta de casa ou de qualquer outro lugar, não é tão simples, mas se nós quisermos que Deus conserte a nossa vida quebrada, não importa o que tenha quebrado, ou quando, onde ou porquê, Ele conserta. Ele conserta a nossa vida emocional, Ele conserta a nossa vida física, Ele conserta a nossa vida profissional, Ele conserta a nossa vida espiritual, em especial, Ele conserta a nossa vida espiritual. Reconheço em todos os seus caminhos, e a promessa, isto é, o resultado, não é bem a promessa, desculpem, mas na verdade o resultado de confiar, o resultado de não se firmar no nosso próprio entendimento, o resultado de tudo isso, no final do verso 6, Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará as tuas veredas. Quais são as veredas tortas? A nossa vida é para ser reta, não é para ser torta. Tem um ditado popular que o povo usa, ainda diz que está na Bíblia, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não vi esse texto ainda na Bíblia, mas dizem que está lá. Não sei na Bíblia de quem. Deus não está escrevendo certo por linhas tortas. Ele quer que a nossa vida seja reta. Reta por quê? Porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então eu vou olhar em linha reta para o Senhor. Eu preciso caminhar em linha reta. A minha vida não é uma vida desequilibrada, e não deve ser a nossa vida uma vida desequilibrada. Hoje, cantando, pregando, sentado ouvindo, cultuando, adorando, e um crente espetacular. Amanhã, fazendo o que eu quero da minha vida, negociando mal, trapaceando pessoas, traindo o marido, traindo a esposa, desonrando o pai e a mãe, desrespeitando o pai e a mãe, roubando do patrão, roubando dos empregados, gritando e brigando no trânsito da cidade, espraguejando de tudo que é jeito, porque tem pressa mais do que todo mundo para chegar, sendo desonesto no que faz, no que deixa de fazer. Por que essa oscilação? Hoje, santo, amanhã, demônio. Hoje, Deus, amanhã, o diabo. Hoje, fiel, amanhã, infiel. Hoje, honrando a Deus, amanhã, honrando o inimigo. Hoje, chorando aos pés do Senhor, amanhã, sorrindo aos pés do inimigo. Pensa nisso. Termino então, voltando ao início. Deus conserta aquilo que aos olhos humanos não tem mais conserto. E sabe por que eu digo que Ele faz isso? Não é só porque está escrito, não. Porque apesar de mim, Deus vem consertando a minha vida ao longo desse tempo. Apesar de mim, Deus vem consertando os meus lábios, a minha mente, o meu coração, as minhas mãos, os meus pés, o meu corpo. Apesar de mim, Deus vem consertando coisas que eu imaginava jamais ter conserto. Queridos, eu termino dizendo que eu já me vi em muitos momentos da minha vida, da minha caminhada, achando que eu devia parar.
Parar o quê? Parar tudo. Quando meu pai morreu, eu achei que eu devia parar de pastorear. Não fazia sentido para mim. Não fazia sentido para eu ser pastor e não tê-lo vendo eu pastorear. Deus tratou comigo. Num divã de um psicanalista. No divã de um psicanalista, Deus tratou comigo. Não foi o psicanalista, foi Deus. E naquele divã de 20 sessões de psicanálise, de análise, aquele homem de Deus, também colega pastor, me mostrou algo que eu não tinha visto ainda. Deus consertou. E me deu um ânimo novo para pastorear. Quando eu vejo, e eu poderia relatar dezenas, talvez centenas de situações que quebrou, e eu achei, não tem mais jeito. E Deus consertou. Eu não sei o que está quebrado na tua vida, que precisa de conserto hoje. Fecha teus olhos, por favor. Tem alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, convidando-o para ser o teu Salvador e o teu Senhor? Levante sua mão. E eu quero orar com você, quero orar por você nesse momento. Você só faz um sinal para que eu possa te identificar e orar. Não é esse sinal que vai te salvar, não. É Jesus que te salva. Mas se você quiser agora declarar que você o recebe como teu único e suficiente Salvador, levante sua mão. Eu quero orar por você. Alguém aqui está afastado e queira se reconciliar com Deus essa noite? Levante sua mão. Eu quero orar contigo. Se tiver alguém aqui que queira se reconciliar com o Senhor. O meu terceiro convite. Várias pessoas têm falado comigo: pastor, quando é que vai ter batismo? Esse convite agora é para você que está desejando ser batizado ou batizada, ou quer se tornar membro dessa igreja, pedindo carta de transferência de uma igreja para cá, de outra igreja. Você mudou de cidade, está aqui, quer congregar conosco, quer se tornar membro. Eu quero convidar você para vir à frente nesse momento. Se tem alguém aqui que queira isso: eu quero me batizar, eu quero me tornar membro da igreja. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, e eu quero orar contigo. Ok, Deus abençoe. Ele tem me cobrado quase todo final de culto: pastor, quando é que tem batismo? Eu disse: uma hora vai ter. Tem mais alguém que queira vir? Só venha se você sentir alegria no Senhor. Não venha por insistência minha. Batismo não te salva. Se você não é salvo, não venha, porque não faz sentido batizar quem não é salvo. Mas se você é salvo e quer fazer esse compromisso com o Senhor, obediência a Ele, Ele diz que todos deveriam ser batizados. Então, se tem mais alguém, pode vir. A igreja pode ficar em pé, porque se eu continuar insistindo, de repente você vai terminar vindo para se ver livre da minha insistência. E eu não quero isso em hipótese alguma. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós nos alegramos com os teus servos que estão aqui à frente. Nós nos alegramos porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem poder para consertar o que porventura tenha se quebrado ou esteja quebrado na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, realiza a obra completa na vida dessas pessoas que aqui estão. Pessoas que estão aqui desejosas de
se tornarem membros dessa igreja, de serem batizadas, de cumprirem a tua ordenança. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que os abençoe rica, poderosa e soberanamente. E que como igreja nós possamos nos unir com o firme propósito de ganhar vidas nessa cidade para o Senhor, de alcançar pessoas, não importando o estado em que elas estejam, não importando o que nelas tenha se quebrado, não importando aquilo que precise de conserto e não de remendos, mas de um conserto perfeito que só o Senhor pode fazer. Pai, no nome de Jesus, usa cada um de nós como instrumento nas tuas mãos. Completa a obra já iniciada, porque nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe, queridos.